Momento da pregação no ar por Bruno G. Vamos nessa edição abordar o capítulo 12 no versículo 22 de São Mateus, que versará acerca da blasfêmia dos fariseus. Leamos sem mais delongas o texto sagrado. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é, conseguintemente, chegado-vos o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Então Jesus cura, expulsa o demônio de um cego que também era mudo. Após expulsar esse demônio, ele foi curado tanto da cegueira quanto da mudez, porque onde Jesus entra, o milagre acontece. Onde Jesus está, maravilhas, sinais, prodígios extraordinários ocorrem, porque Ele é Deus. Então, por esse fato, que seria o 3 em 1, né? Os fariseus ficaram estarrecidos, muito mais do que estarrecidos, ficaram cheios de ira, de inveja, pelo fato de Jesus ter feito aquele algo maravilhoso, de expulsar o demônio da pessoa, de fazer ela enxergar e ouvir. Coisa esta que em Israel ninguém fazia. Coisa esta que os falsos messias antes de Cristo não fizeram. Então ali eles estavam diante da veracidade da palavra de Deus, o próprio Jesus. Ali estavam diante do Filho de Jeová. Eles estavam vendo com seus próprios olhos que aquele de fato não era que nem aqueles de outrora, mas tinha mais chance e possibilidade de ser aquele pelo qual os profetas, a lei e antes da lei se falava. Seria o Messias. Mas como eles sempre queriam colocar obstáculo, mas como eles sempre procuravam algum argumento para não aceitar a verdade, como eles sempre faziam coisas para impedir as outras pessoas de aceitar a Cristo, de reconhecer Ele como Filho de Deus. Por isso que Jesus chegou a dizer: ai de vós, fariseus, que não vás e impede aqueles que querem ir ao reino dos céus. E é exatamente esses que aqui estavam nesse exato
momento, nesse ato de Jesus maravilhoso, para impedir as pessoas de crerem, para desmerecerem o milagre de Cristo, para não dar o crédito, para fazer demérito, escárnio, para não, de fato, apontar para Jesus e dizer: não, realmente você é o mestre, você é aquele que havia de vir, é o Salvador. Isso é um grande problema, meus caros, que nos dias atuais acontece da mesma forma. Quantos pregadores do Evangelho, sinceros, honestos, que passam por esses desafios, que passam por esses obstáculos por causa dos religiosos farisaicos, por causa dos religiosos fariseus do século presente, que dizem que Deus não opera mais como operava no passado, que dizem que Deus não pode usar um servo ou uma serva dele para fazer algo extraordinário, que dizem que aquele que vem em nome do Senhor é maldito, é uma pessoa mentirosa, é um charlatão, é um aproveitador, é um mercenário. Julgam todos por um e vice-versa. Quantos que aí estão que têm a mesma cabeça, o mesmo pensamento dos fariseus de outrora, bem como os fariseus que na época não acreditavam em Jesus, mesmo chegando à verdade, porque tinham resquício do passado de ter vindo vários Messias e eles ter sido decepcionados, principalmente, possivelmente, os seus ancestrais, os seus antepassados. E o que ocorre hoje em dia é a mesma coisa, pelo fato dos antepassados, pelo fato dos familiares já falecidos terem sofrido com a religião, terem sofrido com a alienação, a escravidão da religião, eles acabam achando que os que vêm até ele falar de Jesus é mais do mesmo, estão com fito de enganar e persuadir para dar o seu dinheiro, só querem seus pertences, seus bens e não a sua alma. Então eles acabam generalizando, como os fariseus estavam aqui generalizando, mesmo vendo algo extraordinário. E o inimigo das nossas almas aproveita exatamente essa brecha para cutucar. Esse é o calcanhar de Aquiles desses tais. E eram também dos fariseus. Por conta de crer, acabaram virando céticos. E agora, para tirar eles do ceticismo, só mesmo Deus querendo, porque aquilo que é impossível para os homens, para Deus é possível. No entanto, Deus deixa o livre-arbítrio. A pessoa, ela tem que ter a livre, espontânea vontade, a autonomia para chegar diante de Deus, para ter a coragem de assumir o Senhor como seu Salvador ou não. E o que ocorre, o que ocorreu tanto no passado e ocorre no presente, as pessoas, por conta da decepção com a religião, da decepção com pastores, com sacerdotes, elas acabam não crendo mais. Faz algum tempo eu estava cortando meu cabelo, entrou um sujeito da católica e começou a proferir vários, entre aspas, eu até diria palavrão, porque ele queria que o padre batizasse seu filho. Mas sei lá por que cargas d'água, o padre disse que não podia. Ele não deixou muito claro, evidenciado o motivo.
Só sei que ele começou a agredir tanto a fé católica e também já aproveitar o gancho para meter-lhe a bronca, digamos assim, também contra a fé protestante, que ele já não queria nem mais em Deus. E ele dizia: por isso que muitos estão saindo da católica, estão sendo evangélicos, estão sendo crente, porque um padre faz uma coisa dessa. Então veja, por conta dos escândalos, por conta do escândalo da religião, das dogmáticas religiosas que não são necessariamente divinas de Cristo, as pessoas acabam perdendo a fé. E eu passei por esse processo, infelizmente. Eu sei quão é doloroso, tenebroso, porque você acaba confundindo uma coisa com a outra. Não porque você queira, é porque você de fato não entende, né? Você está cego, como esse sujeito possivelmente estava cego, e você está mudo. E quando a luz de Cristo lhe chega, o demônio que lhe perturba, que lhe deixa cego, que lhe deixa mudo, sai. E se essas pessoas não forem alcançadas pelo Senhor, ou não tiver um servo de Deus para que seja persistente, não teimoso, com a palavra, momento oportuno, para que elas venham abraçar a fé novamente, realmente elas vão sofrer, ficar atribuladas o resto da vida. Elas não podem nem ouvir a palavra Deus, que elas já vão ficar pé da vida. E como eu dizia, eu passei por esse processo. Durante 3 anos, eu rasguei Bíblia, eu rasguei todos os símbolos, e atei fogo, obviamente, também na Bíblia, de religiosos, né? Da religião que eu pertencia outrora. E eu vivi em ceticismo extremo, exacerbado, ao ponto de eu questionar várias coisas, principalmente pelo fato também de eu já vim de uma família desestruturada, não normal, não comum, né? Porque fui criado por meus avós e não por um pai ou mãe. Então isso tudo já me abalava, antes mesmo de ter abraçado a fé em Cristo. Porque eu abracei a fé em Cristo fora do sistema religioso, mas me disseram que era necessário e então fui, depois possivelmente 1-2 meses. E no início do sistema religioso era tudo maravilha, porque, como diz aquela máxima, né, é uma felicidade para quem é ignorante, ou seja, há um beneplácito, há um benefício para a ignorância. Quando o sujeito não sabe nada, tudo é mil maravilhas, né? E eu entrei, não sabia de nada, tudo mil maravilhas. Mas depois você vai vendo, vai enxergando, as coisas vão ficando patentes de teus olhos. E aí muitos traduzem isso dizendo: olha, você não deve olhar para o homem, a igreja é imperfeita. Olha, a igreja do Senhor pode até ser imperfeita, e quem vem a Jesus tem que ter perfeição, porque sede santo, porque o vosso Deus é santo, São Pedro falou. Em Jesus nós devemos nos aperfeiçoar. Agora a igreja cúpula, que não é a igreja, o corpo do Senhor, que é as 4 paredes, e toda a sistemática religiosa, bem como as diretrizes ou a diretoria e cúpula de igreja, realmente ela é falha. E se você continuar ali, você pode perder a sua fé muito mais ainda. Então eu comecei a ver aquilo tudo. E ao ver aquilo tudo, não foi da noite para o dia, foi mais tarde que veio respingar aquilo. Muita heresia. Não que a denominação pregasse alguma heresia, fosse uma seita, mas era que existia pessoas que até mesmo não estavam aptas para pregar ou para comandar, para presidir um rebanho, e faziam coisas estapafúrdias, né? Contrárias à Bíblia Sagrada. Uma delas, por exemplo, é o sujeito achar que ele era a autoridade máxima, que ninguém poderia contrariá-lo, mesmo ele estando errado.
Isso, à luz da palavra de Deus, é totalmente errado, porque Jesus foi humilde ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Jesus foi humilde como uma pomba ao ponto de exortar Pedro para que ele não cortasse a cabeça, porque era o propósito de Pedro, do soldado Malco, matá-lo. Jesus foi humilde ao ponto de acatar a vontade do Pai. Ele mesmo disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Mas os sujeitos, eles acham que estão acima de Deus, que não podem receber nenhuma repreensão. E nós vemos, se nós formos considerar assim, Pedro sendo exortado por Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um neófito, um novato na fé, e Pedro já um sujeito mais velho, porque esteve com Jesus, conviveu com Jesus durante o ministério dele na terra, terreno, por 3 anos e meio praticamente. E Paulo foi ter a conversão a posteriori, no caminho de Damasco. Então, se Pedro fosse cheio da soberba e não do Espírito Santo, ele não tinha recebido a exortação por benefício inclusive dele, para a edificação dele, para o bem de Paulo. E o sujeito, na minha outra denominação, não aceitava, ainda dizia: não toqueis nos ungidos do Senhor, fazendo uma leitura equivocada dessa expressão, já que em Cristo Jesus, tanto eu como você, aquele que realmente cumpre o mandamento do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a ti mesmo, tem essa prerrogativa, que é exatamente ser ungido como como sacerdote e como rei. Assim sendo, ambos, todos nós que obedecemos o ide do Senhor, ou melhor dizendo, a palavra de Deus, tem essa prerrogativa de não tocar nos ungidos do Senhor, porque Deus protege os seus ungidos. E não é um especificamente sujeito que está num posto, num cargo eclesiástico. Enfim, esse é um dos muitos exemplos, e poderia ser considerado a ponta do iceberg. E quando eu me afasto do sistema religioso, por achar que Deus é a religião, e não é, por achar que aquilo que a religião me ensinou, que venha a ser Deus, eu não queria, e por achar, obviamente, que pelo fato de eu não querer, esse Deus, por mais que eu fosse lançado no inferno, eu não queria, então eu me afastei, porque eu estava me incomodando pacas. E é mais ou menos esse processo para você entender. O ceticismo, ele vem da crença também exacerbada. Por exemplo, os caras que criaram aí várias teorias e que refutam a religião até hoje, porque apesar de estar mortos, tem os seus seguidores, os seus fãs, eles eram cristãos. Sigmund Freud, que muitos dizem que é o capeta, porque ele criou aí uma sistemática deturpativa da sexualidade, Ele lançou a perversão nos lares ao revelar, por exemplo, que ele tinha desejo sexual pela sua própria mãe, de cometer, portanto, um incesto. Ele era religioso. O pai dele era protestante, pastor. Instruiu ele para ler a Bíblia. Prometeu dar-lhe estudo de hebraico. Ele fugiu de estudo, porque ele não queria. Era uma coisa forçada, entende? O problema da religião é a força, é a obrigação, é compelir o sujeito a fazer aquilo que eles querem, não aquilo que Deus quer. Até porque a pessoa só faz aquilo que Deus quer a partir que ela se convence de que de fato vale a pena, de que fato ela crê em Deus, que ela está convicta daquilo. E por isso que Jesus disse que o Espírito Santo é que nos convence do erro e do pecado, e não é homem nenhum, não é religião nenhuma. Mas as pessoas não entendem isso, querem tacar a Bíblia na nossa cara,
querem fazer que a gente aceite a verdade de goela abaixo. E não é assim. Não é dizendo que vai para o inferno, não é dizendo que você vai morrer, que você ou qualquer outra pessoa vai alcançar o Evangelho. Então tem um trabalhar muito mais divino, especial e amoroso de Deus, não é de qualquer forma. Um outro sujeito, por exemplo, eu ia dizer Einstein, mas eu não tenho muita referência de Einstein, é de Charles Darwin. Também era outro religioso, de família religiosa, católica, e que criou a teoria da evolução. E muitos hoje falam que essa é a certa, de fato, tem mais consubstância para ser aceita por todos. Ora, o sujeito vem com essa mentalidade a partir aí do século XVIII, XIX. Não é uma coisa lá dos primórdios, é recente. E isso começou a se propagar aí, como já disse, 18, 19, 20. Até porque, se nós formos analisar de fato, não foi o Charles Darwin que teve essa esperteza toda para criar essa teoria. Possivelmente já teve pessoas que pensaram isso. Ele não teve esse insight assim do nada. Alguém chegou a falar alguma coisa nesse sentido e ele foi averiguando e se aprofundando na temática. Então, é um dos muitos exemplos que, por conta de ter algum dissabor com a religião, acabaram sendo ateus céticos. O outro também, que é o pai aí do ceticismo, que está ligado junto com Marx, também com Karl Marx, né, que escreveu o livro O Anticristo, Friedrich Nietzsche, religiosíssimo, tá? Pelo menos de família religiosíssima, e meteu um pau em Deus, pelo menos naquilo que ele aprendeu de religião e Deus, fazendo a mesma confusão que eu fiz. Dizem que no final da vida dele ele acabou de alguma maneira querendo se aproximar de Deus ao escrever ao Deus desconhecido, que ele queria conhecê-lo. Enfim, na realidade Nietzsche queria provar a Deus pela racionalidade, pela razão, pelo intelecto, e não tem como isso. É inviável. Até porque Deus não é. Porque Deus não existe. Deus é. E se Deus é e não existe no Cronos, no tempo, porque ele está além do tempo, ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, ele é a primeira letra do alfabeto grego e a última, ele é sempre eterno, ele não tem interregno ou lapso temporal, ele é atemporal, ele não está na dimensão espaço-tempo, ele para nós realmente não existe, porque a nossa cabeça, inclusive muitos chegam a dizer que nós usamos cerca de 10, 20, 30% do nosso pensamento, da nossa mente, porque nós não conseguimos expandi-la a um patamar maior, e talvez seja até mesmo algum limite que Deus deixou para nós não expandir o nosso cérebro nesse sentido, para que de fato nós não viéssemos fazer alguma coisa contra Deus mais terrível. Só que também creio que por cumprimento de palavra pode Deus permitir isso, porque a Bíblia chega a dizer que quando a ciência se multiplicar, era um dos sinais da vinda de Cristo. E a multiplicação da ciência é exatamente por conta desse usar a mais do nosso cérebro. Lembramos lá de Gênesis, daquela narrativa de Adão e Eva no paraíso, que tinha 3 árvores: a árvore do bem e do mal e da ciência e do conhecimento.
nessas 3 árvores, e tinha da eternidade também. Dessas 3 árvores, uma foi poupada, que foi exatamente a eternidade. O anjo impediu isso. E o que acontece é que, talvez nós usarmos a nossa mentalidade toda, nosso conhecimento, nós vamos ter de alguma maneira a eternidade. Porque Deus, Ele colocou um limite. O homem nasce, cresce e morre. No determinado momento, há um prazo de validade. Só que esse Deus pode tirar esse prazo da validade. E existe possivelmente uma forma para tirar esse prazo da validade. E que o conhecimento, de alguma forma, pode alcançar isso. Até porque Deus é a sabedoria. Deus é o conhecimento. E quando o homem se achar Deus, se colocar no lugar de Deus, ele pode até ter essa sensação da pessoa mais sábia do mundo, da pessoa com, de fato, inteligência, e substituindo Deus, então, por essa inteligência. Hoje, inclusive, se fala muito em inteligência artificial, que poderia ser exatamente isso que eu estou falando. Então, o que eu quero dizer, meus caros, é que possivelmente, em um dado momento, Deus vai até permitir, para a própria destruição do homem, esse intelecto, e vai dar um conforto momentâneo, uma eternidade momentânea. E o homem vai dizer assim: agora eu não preciso de Deus, porque agora eu vou viver 1000 anos. Agora eu tenho a tendência de viver mais do que Matusalém, 969 anos, ou até mesmo uma eternidade. E aí virá o fim. Eu creio nessa possibilidade, porque é o homem que está se autodestruindo e Deus deixa. Deus dá, obviamente, oportunidade para o homem se reconciliar com ele. Mas se o homem não quer, deixa-se. Uma hora vai ter consequência, obviamente. E isso tudo que nós estamos vivendo hoje é cumprimento de palavra. Então, possivelmente um dia pode ocorrer isso. E como eu estava falando, até divaguei demais, né? Já estou lá numa outra temática, até muito futurista, né? Muito filosófica, e com a pitada de teologia, obviamente. Mas que é necessário se falar, porque a humanidade está encaminhando ou caminhando para isso, porque não considera Deus. E uma culpa disto, né? E aí eu já volto à temática, é a religião. Porque a religião, à luz da palavra de Deus, é aquela que São Tiago fala: abster-se da corrupção desse mundo, visitar órfãos e viúvas e refrear a língua. Essa é a religião genuína. No entanto, esse conceito de religião, mundanamente, humanamente falando, se expandiu, abrangeu. E aí entra a série de divisões, subdivisões da religião. E o inimigo trabalha com isso, exatamente para dizer que a religião é o mal. Mas na realidade a religião criada por Deus não é o mal, porque ela está sustentada por essas 4 pernas, que é se abster das coisas desse mundo, visitar órfãos e viúvas e refrear a língua. Eu diria pelo tripé, se fosse considerar órfãos e viúvas separado dá 4, mas pode ser junto pé ou pelas 4 pernas aí já salientadas. E aí o inimigo faz essa confusão toda, essa balbúrdia. E isso é o mal que a gente tem que vencer em nome de Jesus, e que o próprio Deus me revelou depois de 3 anos. Como eu estava errado, porque eu fazia a leitura equivocada de religião, porque eu tentei misturar a religião dos homens com a de Deus ou o próprio Deus, e aí realmente é
uma catástrofe. Então, meus caros, entendemos isso. Para que o inimigo não use dessa brecha para nos afastar de Deus. Assim como o inimigo usou dessa brecha para fazer com que os fariseus se afastassem do Senhor, tivessem raiva e ira. O apóstolo Paulo vai dizer que o inimigo cegou-lhes o entendimento para não entender a verdade dos judeus nesse sentido. Mas porque eles deram a brecha, obviamente, porque o inimigo não trabalha sozinho. É necessária a nossa ação. Porque parece que o inimigo, Satanás, o adversário, ele tem toda a culpa. Que nós não fazemos nada, que nós não cogitamos nada. Não é assim? Então nós temos que nos precaver, nos prevenir com a essência do Evangelho, que é o amor, que é o equilíbrio e o desapego. Jesus cura então o endemoniado. E Jesus quer expulsar o demônio que está lhe perturbando, impedindo de você seguir avante, impedindo de você ir para a bênção, tanto nessa vida como na vindoura. Porque esse demônio impede de você ter visão espiritual, visão nas demais áreas da sua vida. Esse demônio impede de você falar, impede de você abrir a sua boca para falar das coisas de Deus, para falar em público, para falar com as pessoas certas para você ter uma boa oportunidade. Colocamos aqui de emprego, enfim. O demônio estava nessa pessoa porque possivelmente ela deu brecha. Ela deve ter nascido cega e muda. E deve ter se deprimido, se autocomiserado, deve ter se autoflagelado por conta da cegueira e da mudez. Quer dizer, se considerando ou se considerada, considerando melhor, né? Pessoa se considerando uma Zé Ninguém, uma pessoa para baixo, inútil, sem prestabilidade. Porque eu sou cego, não vejo nada, porque eu sou mudo, não posso falar nada, só ouço. Ainda mais naquela época que não tinha as possibilidades que tem hoje, os recursos que tem hoje para se comunicar através da mímica, através dos sinais, da forma de comunicar, que é o Libras, né? Comunicação de mudo e surdo, e do cego ao braille. Aqui a pessoa tinha que, se fosse nos dias atuais, aprender duas formas de se comunicar, tanto pelo braille, né, como pelo Libras. E é realmente complicado. Até hoje é complicado, imagina na época que não tinha recurso. Então possivelmente ela estava muito depressiva. O inimigo, aproveitando da brecha, né, deixava essa pessoa muito mais aflita. E possivelmente impedia até mesmo dela fazer algum tratamento para pelo menos balbuciar alguma palavra. A cegueira aqui não é relatada, né, com mais clareza do que vem a ser, mas poderia ser uma coisa assim não tão complicada. A pessoa poderia ver alguma coisa, né? Que existe vários níveis de cegueira. Mas quando ela está endemoniada com um demônio do negativo, o demônio da depressão, o demônio, porque aqui pode significar exatamente o demônio simbólico, não necessariamente um demônio que vem oprimi-la, mas pode também, né, porque o texto também não é claro, há ambas as possibilidades. Essa pessoa estava de fato em pé para a cova. E Jesus chega para trazer luz, para trazer paz, para trazer cura.
para fazer essa pessoa ter visão e falar. E eu quero dizer que Jesus vai chegar na sua vida para que você tenha visão como de águia, para você ter uma direção no que você vai fazer, para você alcançar a salvação, para você ter prosperidade. E Ele vai te dar palavras. Jesus chegou a dizer que se for levados aos sinédrios, aos tribunais, não precisas temer do que irás falar ou não, porque o próprio Espírito vai lhe dar as palavras. E o Espírito Santo, que vai entrar na vossa vida depois desse demônio ter sido lançado fora dela, vai lhe dar visão e vai lhe dar palavras. Olha que interessante. Assim como Deus deu palavras para Moisés liderar o povo israelita, no entanto, por conta do seu pecado, ele não foi adiante até a terra de Canaã. Mas Deus honrou, porque Moisés era mudo. Inclusive, ele não era mudo, era gago, perdão. E ele nem queria ser líder de Israel, mas Deus escolheu. Então, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus opera. Basta você crer. E indo aqui ao texto. Então, os fariseus, por esse algo extraordinário ter acontecido, né? Repita, 3:1. Porque o sujeito estava com 3 problemas e Deus curou uma só palavra. O povo começou a crer. E os que não eram religiosos, fanáticos, fariseus, toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Apontaram alguma crença. Filho de Davi remete exatamente ao trono de Davi. É uma metáfora, um símbolo exatamente por conta da promessa que Deus fez a Davi, a de sua descendência. E os fariseus, ouvindo isso, então eles ficaram, pé da vida. É como esse daí, ele não vai no templo, ele só sabe nos criticar, ele só sabe falar mal de nós, ele nunca fez maravilha para nós aqui. Possivelmente esses pensamentos surgiram nas cabeças desses fariseus. Eles não pensaram nem 2 vezes, já disseram, já externaram. Por isso que Jesus disse que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que entra, o que a gente alimenta, pode ser ainda trabalhado, pode passar por um crivo, por uma peneira, que venha a pessoa se comedir e falar exatamente uma palavra que seja mais coerente, mais coesa, mais branda, mais justa. Eles não. E Jesus disse: ai daqueles ou aqueles que falam palavras frívolas, vão ter juízo, vão sofrer algum dano. E aqui frivolamente, e aqui precipitadamente, por seus demônios, se não por Bezebu, é uma afirmação, príncipe dos demônios. Quer dizer, Jesus estava fazendo obras, expulsando demônios, curando o cego e a mudez dessa pessoa, porque ele era filho ou membro de Satanás. Ele era o adepto, o servo do príncipe dos demônios, de Satã, do príncipe das trevas. E Jesus então refuta essa, diria até que blasfêmia contra o próprio Jesus. E Jesus refuta essa aberração, essa falácia, essa mentira, dizendo: conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade dividida contra si mesma não subsistirá. É óbvio, como Jesus poderia estar expulsando demônios se ele expulsava em nome do príncipe das trevas? Quer dizer, está indo contra a sua família, contra a sua, entre aspas, irmandade. Sua família também, entre aspas.
É ilógico isso. Quem é dos seus familiares que vai contra os seus próprios familiares? Só os insanos, só os loucos. Porque aquele que tem uma boa consciência, ou é são, né, tem uma consciência ou mentalidade sã, ele não vai atentar contra os seus próprios familiares. E Jesus então diz isso. E se Satanás expulsa, Satanás está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Como que pode ir para frente? E aqui mostra que Satanás tem uma hierarquia, que Satanás tem uma estrutura, tem uma administração, e que é mostrada exatamente lá na carta aos Efésios 6:10, quando o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus, e no versículo 12 ele chega a dizer o seguinte, 6:12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Tem uma hierarquia de principados, contra as potestades, que são autoridades, contra os príncipes das trevas, né? Existe uma categoria chamada de príncipe das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui ele apontou no mínimo 4 categorias, no mínimo 4 grupos administrativos, possivelmente, de organização. Não existem as organizações criminosas? Existe também a organização do mundo, do império das trevas, que vai de principados, que vai de potestades, de príncipe das trevas e também de hostes espirituais, tendo como cabeça Satanás. Então veja, tem uma hierarquia, assim como Deus tem a sua hierarquia de anjos, tem os arcanjos, os querubins, que servem para louvar, tem Miguel, tem os anjos mensageiros como Gabriel. Amigo, Satanás também tem, e aprendeu obviamente com o próprio Deus, quando ele estava nos céus. Só que a finalidade, o foco é diferente, obviamente, né? Deus age para livrar, salvar, perdoar, operar maravilhas para aqueles que creem em seu nome. Satanás faz ou trabalha justamente o contrário, para derrubar aqueles que temem ao nome do Senhor e para cada vez aumentar o número de pessoas que são contra Deus, para se atentar contra Deus, e possivelmente vai culminar naquela guerra do Armagedon, né? Dos filhos das trevas, daqueles que aceitaram e foram adeptos de Satanás, contra os filhos de Deus que aceitaram a Cristo Jesus. Então veja que há tudo uma sistemática em ambos. E aqui Jesus mostra exatamente que eles não são contra eles. Eles podem até se golpear, eles podem até sofrer alguma bronca, alguma coisa nesse sentido, mas eles não tocam. Eles não destroem o trabalho um do outro, né? A não ser que for no intuito de enganar, porque o inimigo, Satanás e seus adeptos, é mestre na arte dos disfarces. A Bíblia chega a dizer que ele, se possivelmente para enganar, ele acaba se transfigurando em anjo de luz e vem como sapatinho de algodão. Então, tem exatamente essa possibilidade quando é para enganar, mas não quer dizer que eles estejam contra os princípios deles, que é fazer o mal. E se eu expulso os demônios por Bezebu, por que os expulsam então os vossos filhos? Que os fariseus, os rabinos, também expulsavam demônios. Qualquer outro que seguisse as várias ramificações que existiam dos fariseus ou da religião judaica, expulsava demônios. E Jesus toca na ferida ao dizer: primeiro, Satanás não vai guiar contra ele próprio. Segundo, que se eu expulso por Bezebu, então os que vós expulsam um demônio, né, que são os seus, também expulsam por Bezebu. Porque não era nenhuma novidade que Jesus estava fazendo.
Existia pessoas que já expulsavam demônios, que exorcizavam, entre aspas. Só que de Jesus era diferente, né? A coisa acontecia de fato, era algo extraordinário. Os demônios, eles já só veem Jesus, já diziam: o que queres comigo? O que eu tenho contigo? Né? Eles já queriam sair, que era o Filho de Deus. Eles não aguentavam a presença do Senhor, a luz do Senhor. Quando mesmo Jesus resiste a Satanás, o pai da mentira, o pai dos demônios, né? Como é que seus adeptos, que são teoricamente mais fracos que o demonhão maior, ou o demônio mor, Satanás, não vão querer? Obviamente que sim. Puxa, se esse venceu até o nosso pai, quem que nós somos nós diante dele? É melhor a gente já pedir aqui, já entregar os pontos, a toalha. É isso que os demônios faziam quando viu Jesus. Possivelmente eram entes do mal inferiores, muito obviamente, mais inferiores do que o próprio príncipe das trevas, leia-se Satanás. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. E Jesus faz a afirmativa, e óbvio que Jesus expulsa pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que dá o poder para expulsar demônios. Assim como Deus deu autoridade, melhor dizendo, perdão, Jesus deu autoridade aos seus discípulos a expulsar demônios. Isso não quer dizer grande coisa, porque isso não salva ninguém. Jesus também alertou nesse sentido. Naquele dia profetizarão, expulsarão demônios, e eu direi: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. No entanto, quando é de Deus, é o dono genuíno do Senhor, e a pessoa é temente a Deus, a coisa acontece. O milagre acontece. Agora, quando a pessoa não é temente a Deus, o inimigo pode trabalhar para enganar. E aí eu compreendo que sim. E até mesmo derrubando o outro inimigo. Mas isso faz parte de toda uma sistemática, toda uma lógica satânica, malévola. Então, meus caros, o que acontece? Temos que tomar muito cuidado em pecar contra o Espírito Santo de Deus, porque às vezes as pessoas estão sendo usadas por Deus mesmo. É claro que Deus perdoa o tempo da nossa ignorância, mas quando nós temos ciência da verdade e nós não queremos enxergar a verdade, como os fariseus viram ali, patente aos seus olhos, independente do seu desprezo por religião, qualquer outro que viesse em nome de Deus, por conta exatamente das frustrações. Essa pessoa, ou quem assim fizer, está passível realmente de não ser nunca mais perdoado. Porque se você diz: não, esse vem em nome do diabo, esse vem fazer mal, e ele vem em nome de Deus, ele é um homem santo de Deus, ela é uma mulher santa de Deus, e faz realmente a obra do Senhor, aí sim, você estará pecando. Tá? E não tem nada a ver com o que se fala na religião, o que se faz na religião, tá? Porque muitos dizem: ele é um homem de Deus. É um homem de Deus? De fato, será mesmo? Ou é um charlatão aproveitador que inclusive compra pessoas para se fingindo demoniadas e ele ter um destaque maior como um verdadeiro expulsador de demônios? E aí que eu digo que o inimigo usa os seus adeptos e usa os que são falsos para levantar confusamente uma série de dissensão, né? Como eu vi pastor expulsando demônios jogando água. Onde que isso existe na Bíblia Sagrada? A água divina é o próprio Jesus, Espírito Santo. É um simbolismo, não tem nada concreto, é abstrato. Se não estava na Bíblia, olha, Jesus expulsou o demônio jogando água. Não tem isso na Bíblia. Aquilo ali era um teatrismo, a pessoa já estava comprada. E ele teve o destaque: não, esse homem é homem de Deus, ele tem dons. Ele podia ter o dom, não vou dizer que não. No entanto, naquele dado momento, ele estava usando o dom para o mal. E quando se usa o dom para o mal, o diabo está trabalhando. E o diabo trabalha com fingimento, trabalha com tudo quanto é coisa. Aí muitos ficam: meu Deus, eu falei, ou você falou mal daquele homem, ele expulsando demônio e era de Deus, você está tentando com o Espírito Santo. Não, porque nem era o Espírito Santo que estava expulsando os demônios. Uma coisa é você ter o dom, outra coisa é você
usar o dom para o bem e o Espírito Santo está operando, outra coisa é você ser uma arma do inimigo para fazer o mal. Entenda isso. A dádiva, o presente de Deus é dado. É a mesma coisa, você tem uma habilidade, você tem um talento para algo. Só que esse algo, você de fazer para o bem, você faz para o mal. Então você desvirtua a finalidade, e aí não pode ser Deus. E se você falar mal, dizendo que ele expulsa pelos príncipes do demônio, é uma verdade. E sendo uma verdade, não dá em nada. Inclusive, se você tiver autoridade de Deus, você pode até expulsar isso. Esse espírito do erro que trabalha, que imita o trabalhar de Deus. Porque o inimigo, ele sempre quer imitar o que Deus faz. Eu não falei que ele se transfigura possivelmente em anjo de luz e vem como sapatinho da Lugão? Então, é a arte de enganar. Tomemos muito cuidado. Então, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? O que Jesus está dizendo com isso? Como pode alguém entrar numa casa de alguém que é muito valente, forte, robusto, trazendo para os dias atuais aí, com porte atlético, físico exuberante, de força mesmo, né? Um sujeito fitness ou um fisiculturista, pessoa mesmo forte, sem antes você amarrar, prender o sujeito forte, para depois então furtar a casa. Não tem como? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Como que podia ele estar expulsando demônios em nome do demônio, sem antes ele amarrar esse demônio? Sem antes ele, pelo Espírito de Deus, ter a consciência de fato para aquilo que deveria ser feito. Como pode? Não tem como. Se você vai lutar contra o valente, você tem que ter mecanismos para de fato você concluir a sua tarefa. Do contrário, você vai sofrer. Jesus também está querendo dizer no sentido de que se ele estava expulsando demônios em nome do príncipe dos demônios, poderia haver a represália desses demônios. Poderia haver também, o intuito de briga, eu diria, dos próprios demônios. Porque nós vemos um caso daqueles filhos de Ceifa, os Ceifás, os Caifás, os Cefas, acho que se eu não me equivoco, os Cevas, lá em Atos dos Apóstolos, que eles tentaram expulsar demônios em nome do Deus do apóstolo Paulo e foram envergonhados. Era o que poderia acontecer aqui, ó. Que se Jesus não expulsasse pelo Espírito Santo de Deus, ele poderia ser envergonhado, porque ele estava fazendo briga contra a sua própria família, Assim como na sua família, se houver, por exemplo, uma briga entre irmãos, o pai vai separar os irmãos dizendo: olha, vocês param porque vocês são irmãos, você não pode brigar. Aconteceria isso da mesma forma, nesse sentido. Então Jesus dá 3 argumentos bem plausíveis. O primeiro, de que não pode Satanás disputar com o próprio Satanás, querendo dizer que o reino da estrutura organizacional, de organização. Segundo, Jesus aponta dizendo: se eu expulso pelo Bezebu, vós também expulso pelos Bezebu, porque os judeus expulsavam demônios. Então, ou eles expulsam pelo Bezebu, porque Jesus está fazendo a mesma prática, ou eles expulsam pelo Espírito de Deus, porque não era nenhuma novidade. E terceiro ponto, esse que eu já salentei, de que não tem como ele expulsar pelos príncipes dos demônios, porque daí o próprio demônio ficaria bravo com ele, nesse sentido. Então Jesus chega a dizer: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Ele refuta exatamente: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, ele espalha.
Aqui ele fala tanto com os fariseus como também da temática dos demônios. Porque se os demônios fossem favoráveis a ele, né, eles iriam o repreender. Mas como os demônios não são favoráveis a ele, ele não expulsava pelos espíritos dos demônios, os demônios saíam. Porque não eram com Cristo. Se fosse, os demônios nem saíam. E da mesma maneira dos fariseus. Porque se os fariseus fossem a favor de Cristo, eles não eram contra ele. E ainda o pior é impedir os outros de crerem. E quem comigo não ajunta, espalha. Quem com Jesus não está para somar, não está para ganhar almas, não está para fazer melhorias nas pessoas, ele espalha, ele dispersa as pessoas. E esse era o intuito dos fariseus, já que eles não queriam impedir os outros. Eles, de vez de juntar, de fazer defesa de Cristo, dizer: olha, realmente eu tenho que reconsiderar que Jesus é Filho de Deus, eu tenho que reconhecer, olha o fato, devemos realmente crer. Eles diziam para os que creram: não é assim. Eu já disse que é o que acontece no sistema religioso. Tudo tem que seguir a norma de acordo com o que manda a religião. Se for algo fora da religião dos homens, não é de Deus. Aliás, Deus trabalha fora da religião. Deus curava mais fora do templo do que no templo. O judaico, eu fazia algo extraordinário, mas com as pessoas que não eram tão religiosas do que aquelas que eram religiosas. A não ser quando as pessoas eram religiosas, no entanto, elas reconheciam Jesus, como o centurião, parece que foi 2 centurião, ou pelo menos um, reconheceu Jesus e pediu para que ele fosse curar o seu criado. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Aqui Jesus fala, tanto Deus perdoará, como deve haver perdão, né, entre os homens. E mais especificamente, obviamente, é o campo espiritual. Porque adiante ele vai dizer: mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E o que seria essa blasfêmia contra o Espírito? Espírito Santo, diga-se passagem, não é qualquer espírito, não é o seu espírito, não é o meu. É não reconhecer Jesus como Salvador e ter o acréscimo, o adentro. Isso é o que piora, né? E é o que realmente configura. Então a junção disso, de não reconhecer Jesus como suficiente Salvador e dizer que Jesus fez ou está fazendo no momento presente, usando seus servos através do Espírito Santo, não é de Deus, é do demônio, e que não existe Messias. O que os judeus fazem, eles possivelmente vão ter alguma outra oportunidade, mas no entanto o que eles fazem no tempo presente é totalmente blasfêmia, de alguma maneira, porque eles não creem em Jesus como Messias. E ainda chegam a dizer, os mais radicais, que Jesus possivelmente seria um demônio, ou estaria com a daimon, que isso já vem da filosofia grega de Sócrates, né? Seria um deus ou um demônio interior, uma luz interior, e que portanto não poderia ser Deus, e sim era só uma luz de um conhecimento. E aí chega ao ponto de dizer também que é exatamente demônio. E eu não falei no início, e vou falar agora no fim, que é mais oportuno até. Beelzebul é uma divindade nas mitologias filisteias ou filisteia e também cananeia, ou seja, ele veio
dos filisteus, esse Deus, essa divindade, e também dos cananeus, e que dá referência exatamente ao diabo, e que em grego significa o Senhor das moscas. Então veja, Jesus estava sendo comparado com deuses maus, com espíritos maus. A realização dos seus milagres era por esses espíritos, e isso pode ser configurado como blasfêmia, como um atentado, melhor dizendo, à santidade de Deus, à misericórdia de Deus, o amor do Senhor. Então tomemos muito cuidado nesse sentido. E aqui eu poderia também falar acerca do Deus da mosca no sentido filosófico. Eu já até fiz um comentário num canal que eu tenho chamado de Examinai, dizendo que Beelzebul, Deus das moscas, ele servia, entre aspas, para a inspiração da música Sopa na Mosca, de Raul Seixas, pois ele tinha a parceria desta música com o mago Paulo Coelho, que estudou muito religião, e pode ter dado alguma canja nesse sentido para ele fazer essa música. Ele diz o seguinte: eu sou a mosca que pousou na sua sopa, eu sou a mosca que chegou para abusar, para fazer coisas erradas. Essa mosca na sopa, para os fariseus, Jesus era Zebus, como já disse, por conta da inveja, por conta da incredulidade, por conta de fato deles não querer reconhecer Jesus como um filho de Deus. E essa mosca na sopa realmente perturbava os fariseus. Lembramos que na Bíblia nós temos uma referência muito interessante de Elias sendo chamado por Acabe, se não me equivoco, como perturbador de Israel. E Jesus, entre aspas, era o perturbador de Israel. Era a mosca na sopa. Era o Elias, entre aspas. Esse Jesus, Messias ungido, realmente veio para subverter todas as lógicas. E isso, na cabeça dos fariseus religiosos, era um palavrão, era uma coisa muito ruim. E por isso que eles já diziam que era de outras divindades, porque não seguiam a sua tradição, a sua crença, a sua religião. Hoje não acontece, né? Diferente. Aliás, hoje não é diferente. Você vai pregar do jeito que eu estou pregando na internet, você vai dizer: olha, esse sujeito não é confiável, porque ele não está segundo o magistério da igreja, os católicos. Se é para os protestantes, olha, não é para considerar, porque ele não vai no templo, né? Ele não participa das escolas dominicais, ele não faz isso, não faz aquilo, como se isso desse alguma certeza de que, de fato, pode até dar entre aspas, né, aparentemente, mas isso não voga em nada que eu seja homem de Deus ou não, né? Porque o que de fato me mostra que eu sou homem de Deus é pregar ou procurar pregar a palavra de acordo com como ela é, e procurar vivenciar essa palavra no cotidiano. Então tudo que é assim diferente realmente causa um pouquinho de receio. E no caso dos fariseus, então, era um assinte, né, contra a sua fé, contra a sua dogmática. Então nós temos que pensar, meus caros, que há uma diferença entre religião dos homens, entre religião de Deus e entre o próprio Deus. Deus é superior a todas as religiões, inclusive a dele próprio, que ele criou.
Por que que ele é acima? Pois ele pode mudar tudo. E ele pode fazer coisas extraordinárias, servindo de exceção à regra da própria religião que ele criou. O termo religião quer dizer religação, ou conexão, ou reconexão com uma entidade. E no caso, obviamente, aqui, a palavra de Deus é com Deus. No entanto, Deus pode fazer algo extraordinário que vem até ser contra o seu princípio. Por exemplo, outras pessoas ficaram escandalizadas pelo fato de Deus, melhor dizendo, ter poupado a vida de Caim. Claro que tem uma motivação, tem uma justificativa. E de Jesus então ter poupado a vida de uma prostituta, aquilo para os fariseus, já na lei, para os fariseus era um assinte. Aí já vamos para a lei da graça. Uma coisa extraordinária que acontece também, a conversão do apóstolo Paulo. Peraí, o apóstolo Paulo, homicida, um sujeito, já não estava mais Jesus. E você vê, meus caros, várias situações assim que fogem da lógica. Que se fosse usar até mesmo a religião de Deus, a pessoa já estava fora. Imagina se fosse usar a religião de Deus, que era se abster da corrupção desse mundo, amar os órfãos e as viúvas, ou visitá-los, e não falar, refrear sua língua. Isso é São Tiago que fala. Então o apóstolo Paulo não poderia entrar, porque a igreja primitiva já tinha sido feita, e ele não tinha se abstido da corrupção do mundo. As pessoas dizem: você já está no inferno. Não é assim. Você até pode pregar a palavra, no entanto você tem que dizer o seguinte: isso é uma pregação para o pregador, que Deus pode mudar tudo, Deus salva, Deus liberta. Não quer dizer que você, pelo fato de estar fora do sistema, você vai para o inferno. Estará no inferno se você estiver fora da religião de Deus, ou diria fora de Deus. Aí sim. Então existe muitas outras coisas. Então, para encerrar, tudo que nós falarmos de Deus: olha, eu não creio em ti, Deus, não quero saber de ti, tu não presta, pode ser perdoado. E se for na nossa ignorância, pode mesmo. Agora eu conscientemente dizer: olha, Deus, tu não presta, tu és o demônio, eu não quero saber de ti porque tu és um demônio, tu só operasse demonice, nem existe esse termo, estou aqui criando, tu só fizesse coisas más na minha vida, eu não quero saber de ti, eu quero o inferno. Aí pronto, já estás se auto-sentenciando, se condenando ao lago de fogo. Isso é blasfêmia, um dos exemplos de blasfêmia. E geralmente quem blasfema contra o Espírito Santo, ele nem tem um temor, porque às vezes nos seus devaneios você está fora de si e você acaba até falando quase que isso. Mas quando bate o arrependimento é porque o Espírito de Deus ainda está ali, te avisando dos teus erros, da coisa errada, e pedir perdão. Agora, quando você já não tem mais isso, não tem essa sensibilidade, realmente você está perdido. É claro que Deus pode, porque quanto à vida, a esperança, lhe dá uma outra oportunidade se você se arrepender. Eu digo que a pessoa está perdida é aquela que não tem nem compromisso, ela não quer saber. Você já querendo saber de algo, querendo se humilhar, querendo pedir misericórdia, você já está se interessando por Deus. Mas que pecou. Aqui a menção de Jesus falar aqui era no sentido de que os fariseus nunca iam conhecer Jesus. Era uma coisa futurista, visionária. E tem gente que assim, nasce na terra e não quer saber de Deus e vai até o fim. Teimoso naquilo. Por mais que veja algo extraordinário, continua a dizer que não existe Deus e pronto, não quer saber de Deus. Que isso é provado pela física, pela
a coincidência, pelo acaso e pronto. É nesse sentido, tá? Porque muitos ficam, meu Deus, eu pequei contra o Espírito Santo, eu vou pro inferno, meu Deus, eu quero. Não é isso, não se desespere à toa. Porque só em você pensar dessa forma, você já está temendo a Deus. Obviamente, não a Deus. Mas não fique desesperado. Porque aqui está dizendo claramente, Jesus, todo pecado será perdoado. No entanto, inclusive, diz claramente, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Olha o que Jesus diz. Todo pecado, a palavra pecado quer dizer erro, tá? E a palavra blasfêmia quer dizer insulto, ofensa a algo de respeito, a algo sagrado, ou exatamente a Deus. Então, veja só, que todo erro e toda ofensa se perdoará aos homens, mas a ofensa, e não é erro, contra o Espírito não será perdoado aos homens. Você se atenta contra o Espírito de Deus que é santo. Você diz que ele é imundo, que ele não existe. Você impede os outros de alcançar a salvação. Você diz que o Espírito de Deus é um espírito de porco, por exemplo. Você diz que o Espírito de Deus é um espírito imundo, por exemplo. Você diz com toda a convicção do mundo, não é só dizer assim, Espírito de Deus é espírito de porco. Não. É dizer com toda a convicção do mundo e aplicar isso no seu dia a dia, falando para as pessoas, virando as costas para Deus, nesse sentido. Então essa ofensa não será perdoada. Veja que a ofensa a Deus e o erro para com Deus não pode ser perdoado, mas para com seu espírito, dizendo que a gente tem que ir pelo contexto, a gente não pode procurar pretexto fora do contexto. Aqui Jesus está se referindo exatamente pelo fato dos fariseus terem expulsado Jesus, no sentido de que não aceitaram Jesus, dizendo que o mesmo fazia milagres por espíritos imundos, por outras divindades, e não pelo Espírito de Deus. Aqui a questão é de não reconhecer o operar de Deus pelo seu Espírito intermédio de seu Filho. Aqui é você não reconhecer que Deus opera através do seu Espírito por intermédio agora dos seus servos. É nesse aspecto, tá? E um verdadeiro servo de Deus, porque pelos frutos se conhece as árvores, não é qualquer um. Também tem essa ressalva. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, aí Jesus é mais explícito, e dá mais exatamente abrangência. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, Jesus, ser-lhe-á perdoado. Você pode até falar mal de Deus e de Jesus, como eu já disse. Mas se alguém falar contra, agora é bem mais claro, contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem nesse século, nem no tempo presente de Jesus, que estava ali datado quase do primeiro século, e nem no futuro, e nem adiante, e nem após a morte, porque tem um purgatório lá, não tem perdão, acabou-se. Condenação para o fogo, o lago de fogo eternamente. Então, fiquemos aí com a lição de Jesus, de que Ele pode fazer algo extraordinário na nossa vida, se crermos. Não demos ouvidos aos fariseus do tempo presente. Devemos utilizar dos argumentos de Jesus quando alguém vem dizer, tu é filho do diabo, tu faz isso, né? Temos que ser comedidos também, porque existem várias maneiras de lidar com o nosso adversário, nosso inimigo. O apóstolo Paulo mesmo diz, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, né? Você também tem que ter um pouco de sabedoria nesse sentido. Reconhecer que Deus opera maravilhas, que o seu Espírito usa
os servos de Deus, e pode usar você, por que não, que o inimigo Satanás tem uma organização e devemos que tomar muito cuidado, porque não é de qualquer maneira também, e que não devemos blasfemar contra o Espírito de Deus. E a blasfêmia é exatamente atacar e contra o homem e a mulher de Deus que está sendo usado pelo Espírito de Deus, e não reconhecer Jesus, dizer que Jesus opera ou usa seus servos de uma maneira fora de Deus. Os judeus dá a entender que terão uma nova oportunidade lá em Apocalipse. No entanto, eles fazem isso. E aí é um choque. Não sei necessariamente se eles vão ser salvos, porque a salvação compete só a Deus. Só que muitos lá de judeus se converteram a Jesus, se arrependeram, se fizeram alguma coisa dessa forma, foram educados dessa forma errada, porque os seus antepassados assim pensavam. Então nós temos que analisar todo o contexto, cada caso é um caso, e deixar na competência de Deus. Agora nós temos que vigiar e prevenir, porque essa é uma mensagem para nós, para não fazer a mesma coisa que os fariseus aqui fizeram, rejeitando Jesus, a divindade do Filho de Deus, para taxar que ele estava sendo um operador de obras satânicas ou de outras divindades. Vosso coração, esse foi o momento da pregação.